Me arruma mais um microfone, caso a Malu queira falar alguma coisa. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, recebê-los. Pastor Garrett, fique à vontade, sinta-se em casa. Good morning, everybody. I bring you greetings from my country, the Philippines. Bom dia a todos. Eu trago saudações do meu país, as Filipinas. May God bless you in the Philippines. Is pagpalain kayo ng Panginoon. Ela falou que Deus te abençoe. É isso que ela acabou de falar, que eu não vou conseguir repetir. I cannot repeat it. Just. Okay. Oh yeah, I just want to mention that I joined the mission field in 1994. Eu só quero mencionar que eu estou no trabalho missionário desde 1994. And when I asked my pastor if they could support me to join the doulos, e quando eu pedi para o meu pastor se ele poderia me apoiar quando eu queria ir para o navio Doulos, he said, "Sorry, if you join another mission, we will not support you." Ele falou, sinto muito, mas se você for para uma outra missão que não é a nossa, a gente não pode te apoiar. So I thought, okay, maybe God doesn't want me to go into the mission field. Então eu pensei, talvez isso seja uma resposta de que Deus não queira que eu vá no trabalho missionário. But for I think about 1.5 years, I prayed to God to make it clear, and He provided everything for me. E aí durante 1 ano e meio eu pedi a Deus, orei para que Deus me mostrasse mesmo a resposta claramente, e aí Deus providenciou tudo o que eu precisava para ir. So it's a really wonderful privilege to be in the mission field. E para mim é um privilégio muito grande estar no trabalho missionário. Thank you. Obrigada. Praise the Lord. Graças a Deus. Please be seated. Vocês podem se assentar. Can we have the picture of my wife and I that was on that? Queria pedir se podia colocar a foto deles. Que tá We're dressed in Japanese costumes. You showed the picture at the start of the service, I think. Yeah. Isso. I just want to explain a little bit about this picture. Queria explicar um pouquinho sobre essa foto. My name is Gareth Bolton. Meu nome é Gareth Bolton. I come from London in England. Eu vim de Londres, na Inglaterra. Actually, this is our last Sunday here in Brazil. Na verdade, esse é o último domingo nosso aqui no Brasil. We're flying back to the UK on Wednesday. Na quarta-feira a gente volta para o Reino Unido. And we were doing some ministry in Japan. A gente fez alguns trabalhos no Japão. And our organizer said, look, I've got a rather unusual request. You can say no if you want to. Então eu falei que ia fazer um pedido um pouco diferente, mas que eles podiam até rejeitar se eles falassem, se quisessem. He said the travel company want to promote visits from Westerners and other Asians to Japan. Que Travel company, yeah. Que a agência de viagem queria promover algumas viagens de pessoas do Ocidente e de outros países ali da Ásia. And this travel company offered the unusual opportunity for people to dress up in Japanese clothes. E a companhia, a empresa de viagem, estava oferecendo a oportunidade dessas pessoas, esses visitantes estrangeiros, vestissem em roupas típicas do Japão. Now, the Japanese costume is called the kimono. E essas roupas japonesas, né, são chamadas de kimono. It's actually very expensive if you decide to take up this opportunity. Na verdade, se você Very expensive. Se você quiser fazer isso, né, vestir as roupas, como eles falaram, era uma oportunidade, mas era muito caro. But they said if you're willing to be dressed up and to be photographed, not only will it cost you nothing, but we will pay you a little bit of money to do it. Mas na verdade eles falaram, se você quiser vestir essa roupa e ainda ser fotografado, você não ia custar nada e a gente ainda ia dar um dinheiro para vocês. It took Gloria a Dios. It took many hours to prepare my wife because everything, hair, makeup, and many layers of this clothing.
Levou horas e horas para preparar minha esposa, esse monte de roupa, o cabelo, a maquiagem, tudo isso. It didn't take so many hours for me to dress up. Para mim não levou muitas horas, não. Although you could have argued they maybe should have spent more hours on me than on my wife. Ele falou assim, mas você olhando para a foto, você ia falar, mas devia ter gastado mais tempo em você, né? Não nela. And then we walked around and we were photographed everywhere we were walking. Então, todo lado que a gente andava, eles iam fotografando, tirando fotos. But of course, my wife took much longer than I did to be prepared. Claro, como eu falei, a minha esposa levou muito mais tempo para ser preparada do que eu. And I was sitting there in this room where they were being prepared next to a Japanese girl. Eu estava sentado nessa sala enquanto eu esperava ela se arrumar ao lado de uma moça japonesa. And I started talking to her. E comecei a falar com ela. She said 15 years earlier, Ela estava falando, há 15 anos atrás, she was walking through her town in Japan, estava andando na cidade dela, no Japão, and a Western man came to her, e aí um homem do Ocidente veio até ela, handed her a book and walked on. deu um livro para ela e foi embora. She never knew who he was, she never saw him again. Nunca mais viu esse homem, nem sabia quem ele era. The book that had been handed to her was a Bible. E esse livro que esse homem deu para ela era uma Bíblia. And it wasn't just a cheap Bible, it was a beautiful, leather-bound, gold-trimmed Bible in Japanese. E não era uma Bíblia qualquer dessas baratinhas que distribui, era uma Bíblia de capa de couro, com bordas douradas e escrita em japonês. She actually never opened it, she put it on her shelf. Na verdade, ela nunca abriu a Bíblia, ela colocou lá na prateleira. Then she had some problems in her marriage, in her life. Então, aí ela começou a ter alguns problemas no casamento dela. And when I met her, she had just started to read the Bible that she'd been given all those years ago. E naquele dia que eu encontrei, ela falou que tinha acabado de começar a ler a Bíblia dela, que fazia 15 anos que ela tinha ganhado. I had a wonderful opportunity to simply share with her the good news of the gospel of Jesus Christ. E nesse dia, naquele momento, eu tive uma oportunidade maravilhosa de compartilhar do Evangelho de Deus ali com ela. Who would have thought that this crazy idea of dressing up as Japanese, actually God also used that as an opportunity to share the gospel with a lost Japanese lady. E quem diria que é uma oportunidade como essa, uma brincadeira quase de vestir a roupa japonesa, nessa oportunidade que a gente teve nessa viagem, poderia ter sido utilizada por Deus para compartilhar o Evangelho com essa senhora. Japan is one of the least reached nations in the world. O Japão é uma das nações menos alcançadas no mundo. I would very much doubt that there's any church in Japan the size of this church. I would very much doubt that there's any church in Japan the size of this Eu church. duvido que lá no Japão tem alguma igreja no tamanho dessa igreja que nós temos aqui hoje. Most are very small, A maioria são bem pequenas, with women pastors, com mulheres pastoras, because the men are too busy at work and then too tired on Sunday. porque os homens estão muito ocupados trabalhando, e chega no domingo, eles estão muito cansados para fazer o serviço de Deus. And definitely one of the great needs today is for people to take to the lost Japanese the good news of Jesus Christ. E ele falou que uma das maiores oportunidades de trabalho missionário hoje é pessoas que alcancem os japoneses. The Japanese tsunami, you remember, killed tens of thousands of people. O tsunami, né, que passou pelo Japão, vocês lembram, matou milhares de pessoas. But you know, every year 30,000 Japanese commit suicide. E todo ano, 30 mil japoneses cometem suicídio. If you take a train journey in Japan, the chances are your journey may be delayed. Se você pega um trem lá no Japão, as chances do seu trem atrasar... Because of people who've jumped in front of the train to commit Todo suicide. dia isso acontece, muito atraso de trem, porque tem muita gente pulando nas linhas de trem para se suicidar. How wonderful if somebody from here one day takes the good news of Jesus to Japan. E eu espero que um dia alguém dessa igreja vá até o Japão levar as boas novas de Deus. Amen. Amém. Well, I come here as a missionary. Bom, eu estou aqui como missionário. Missionary. I wonder, what do you think of when you hear the word missionary? O que você, repito, né, missionário, o que você pensa? O que vem na sua cabeça quando eu falo missionário? What does the word mean, missionary? O que significa essa palavra, missionário? Well, it comes from a Latin word. Vem de uma palavra latina. I don't know how many of you studied Latin at school, Não sei quantos aqui estudaram latim na vida. but there's the verb mitto, mitteri, misi, misum. Mas tem o verbo isso aí, tudo que ele falou é latim, tá? It's the verb
meaning to send. Esse verbo mit, do latim, significa enviar. And from the Latin verb mittere comes the English, Portuguese word, mission. E aí dessa palavra que foi missionary, aí veio missionary e missionário também em português. So missionary is simply somebody who is sent. Então missionário simplesmente é aquele que é enviado. Sent with a message. Enviado com uma mensagem. Sent for a purpose. Enviado com um propósito. A missionary is simply someone who's been sent from their culture to another culture. Simplesmente é uma pessoa que é enviado do seu país, da sua cultura, a uma outra cultura. Sent from their language group to another language group. Que sai do seu grupo linguístico e vai para um outro grupo linguístico. So who was the greatest missionary who ever lived? Quem foi o maior missionário que já viveu? Yes, well done. Jesus, of course. Jesus, claro. Was Jesus sent? Mas Jesus foi enviado? What does the Bible say? O que diz a Bíblia? The Father sent the Son to be the Savior of the world. Que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. The Father missioned the Son to be the Savior of the world. Que o Pai comissionou esse Filho para ser o Salvador do mundo. And then what did Jesus say to his disciples? E o que Jesus falou para os seus discípulos? You remember the words? Vocês lembram das palavras? After his resurrection from the dead. Depois que ele ressuscitou dos mortos? As the Father has sent me, so I, Jesus, am sending you. E que Jesus falou foi: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. He said to his disciples, in the same way the Father sent me, in that same way I'm sending you. E ele disse aos discípulos: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também estou enviando cada um de vocês. And so I want this morning I want us to see Jesus himself doing the work of mission. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês que nós pudéssemos olhar como Jesus mesmo fazendo o trabalho missionário. After all, he's our greatest model for mission, isn't he? Ele, afinal de contas, ele é o nosso maior exemplo com o trabalho missionário. So I was asking myself, where in the Bible would be a most suitable passage to best see Jesus doing the work of mission? Então, eu estava imaginando qual seria a melhor passagem na Bíblia que mostra essa missão de Jesus como um missionário. And I think I found the passage. E acho que eu encontrei a passagem. It's in Matthew's Gospel, No Evangelho de Mateus, chapter 9, capítulo 9, and it's verse 35 to 38. do versículo 35 ao 38. So Matthew chapter 9, Mateus 9, verse 35 to 38. do 35 ao 38. Thank you. If you could read it for us. Yes, I'm just trying to find. Turn it. No, not 9, 10. Matthew 9 is further on. It's a little bit further on here, I think. It's end of Yeah, Matthew sure. 9, verse 35. Oh, sorry, it starts 35 over starts here. here. There we are. Desculpa que eu tô com a Bíblia português e inglês, eu perdi aqui. Do you want me to read? Yes, please. Ok, vou ler. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amen. Amém? Let's just bow for a word of prayer. Vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração? Father, I pray now Senhor Deus, nós oramos agora that the words of my mouth que as palavras da minha boca and the meditation of all our hearts e a meditação do nosso coração may be acceptable in your sight, seja aceitável, ó Pai, a Ti, O Lord, our God and our Redeemer. nosso Senhor e nosso Redentor. Amen. Amém. The harvest is plentiful, but the workers are few. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. In this passage, Jesus has just completed a period of ministry. Nessa passagem, Jesus estava completando um período do seu We ministério. read in verse 35, he's been the threefold ministry, teaching, preaching and healing. No versículo 35, a gente vê essas fases do trabalho missionário dele. Pregando, curando. And everywhere Jesus went, E todos os lados que Jesus ia, two other groups went. 2 outros grupos também iam com ele. First of all, the crowds that would never leave him alone, never leave him in peace. Primeiro, a multidão, que nunca deixava ele sozinho, nunca deixava ele em paz. And secondly, the disciples.
E o segundo grupo eram os discípulos, who were on a 3-year training program. que estavam com um programa de treinamento de 3 anos com Jesus. And in this passage before us, E nessa passagem aqui, we see he turns from the crowds and speaks to the disciples. a gente consegue ver que Jesus se vira, ele deixa a multidão, ele vira, olha para os discípulos e fala essa passagem para os discípulos. And he speaks to the disciples about the crowds. Ele está falando para os discípulos, direcionando, mas sobre a multidão. And he says these words, E ele fala essas palavras. "The harvest is plentiful, but the workers are few." A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verse 37. Que foi o versículo 37. Great missionary verse, I guess. Para mim é um grande versículo missionário. The harvest is plentiful. A colheita é grande. Now, when we read the word harvest in the New Testament, E quando a gente vê essa palavra colheita no Novo Testamento, generally it's used in a metaphorical sense. é uma forma metafórica. A harvest is literally an ingathering of ripened grain. A colheita é literalmente, né, quando você vai juntando os grãos que estão maduros, prontos para ser colhidos. But it's a biblical metaphor in the New Testament. It's not an ingathering of grain, it's an ingathering of people. Mas é uma metáfora que é usada muito no Novo Testamento, porque não é o ajuntamento dos grãos, mas sim um ajuntamento de muitas pessoas. Jesus looked out on the people of his day and described it as harvest. He looked out on the people of his day and described them as a harvest. Ok. Ele falou para essas pessoas, né, usou como essa metáfora da colheita, as pessoas como a colheita. The harvest is plentiful. Ou seja, a colheita é grande. Now, you know, a harvest is the final stage of quite a long process. E a colheita é simplesmente o processo final de todo um processo de plantação e, enfim, A process that maybe lasted, many months. que é um processo que geralmente dura meses. It begins with preparing the ground, Começa com o preparo da terra, sowing the seed, semeando a semente, cultivation. cultivando, You need the sun, you need the rain. precisa de sol, de chuva. And then the little seed dies and a little shoot grows up from it. E aí aquela semente morre e aquele pequeno caule, aquele pequeno brotinho começa a aparecer. And eventually the green shoot grows tall and it turns a beautiful golden brown color. E aí aquele pequeno raminho vai crescendo e vai virar uma planta, se for um trigo dourado. And you've arrived at harvest. E aí chega então o momento da colheita. Now the harvest is ready. Ou seja, agora está pronto. And Jesus looked at the crowd and said, "Hey disciples, this is harvest time." E ele olha para a multidão e fala para os discípulos, isto é a colheita, este é o tempo da colheita. Now if you have a harvest, you don't need any great qualifications to gather it in. Ele falou, se você tem uma colheita, você não precisa de grande qualificação para trabalhar ali. You do not need to read a book on how to gather harvests. Não precisa ler um livro, como fazer uma colheita. And you'll be very relieved to know you don't need to form a harvest committee. Que você não precisa entrar no comitê de colheitas. The only thing a harvest needs is very simple. Cutting, reaping, gathering. Ele falou, a única coisa que uma colheita precisa é cortar e colher os grãos. Cortar e colher os grãos. And Jesus said 2,000 years ago, the harvest is plentiful. E é isso que Jesus fala mais de 2000 anos atrás. A colheita está pronta, é grande. He looked at the crowd that day and said, look, the harvest is plentiful. E falou mais uma vez para os discípulos, olhe a multidão, a colheita é cheia, é grande. He wasn't speaking about today. Não estava falando de hoje. He was speaking about the situation 2,000 years ago. Está falando da situação que era há 2000 anos atrás, não de hoje. And as I thought about that, a question came to my mind. E aí então de repente uma pergunta veio na minha cabeça. How many people were on the earth 2,000 years ago? Quantas pessoas será que tinham no mundo naquela época, em 2000 anos atrás? Well, it's very surprising when you go back and look at how world populations have grown. E é bastante surpreso quando a gente começa a olhar os dados de como a população vem crescendo. Because when Jesus 2,000 years ago said the harvest is plentiful, porque Jesus, quando há 2000 anos atrás falou que a colheita era grande, the whole world population was less than the population of Brazil today. Naquela época a população do mundo todo era menor do que a população do Brasil hoje. Something under 180 million. Mais ou menos uns 180 milhões, desculpa.
So then he said, at those times, the harvest is plentiful. E naquela época, Jesus falando, a colheita é grande. What do you say today? E o que será que diria hoje? When you've got over 7 billion people on planet Earth. Hoje que nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. The harvest is plentiful. A colheita é grande, enorme. He didn't say the harvest is average, the harvest is okay. Ele não falou, a colheita está numa média, a colheita está ok. He said it's plentiful. Está cheia, é grande, It's huge. enorme. It's ready. It's ripe. It now is the time for gathering in the harvest. Está pronta. Esse é o momento da colheita. And if you don't gather in a harvest when it's ready, you're losing. E se você não colhe na época que tem que ser colhido, você perde aquela colheita. Tragically, you're losing an opportunity. Perdendo a oportunidade de colher esses frutos. I want to encourage you this morning, brothers and sisters in Christ, Gostaria muito de encorajar os irmãos nessa manhã, that we today are living in harvest times. que nós estamos hoje num tempo da colheita. We are seeing the gospel reach places that before had never ever heard of Jesus Nós Christ. temos visto o evangelho alcançar lugares que antes nunca haviam ouvido falar de Cristo. Let me give you just 1 or 2 examples. Vou dar 1 ou 2 exemplos para vocês. Take the country of Mongolia. Você pensar num país na Mongólia, Mongolia is between Russia and China. a Mongólia fica entre a Rússia e a China. 1989, Em 1989, which is 24 years ago. 24 anos atrás. Do you know how many Mongolian believers there were in the whole world? Sabe quantos... how many? Yeah, how many were in the whole world? Vocês sabiam quantos nessa época tinham em todo mundo? Quantos mongólios? 24 years ago, in the whole world, there were only 4 known Mongolian believers. Em 1989, só haviam 4 mongólios que eram cristãos, conhecidos, né, como cristãos. Do you know how many there are today? Vocês sabem quanto tem hoje, 24 anos depois? More than 40,000. Mais do que 40 mil cristãos da Mongólia. In 24 years, from 4 to more than Em 40,000. 24 anos, de 4 cristãos para 40 mil. Of course, we don't hear much about Mongolia today, do A we? gente não ouve muito sobre a Mongólia hoje em dia, né? The Chinese built the Great Wall of China to keep out the Mongolian warriors. E a China construiu aquele muro enorme em volta para manter separado, né, a Mongólia. Genghis Khan was the great leader of the Mongols. O James Kong foi o grande líder da Mongólia. And today, they've gone from 4 believers to 40,000. E hoje eles foram de 4 para 40 mil cristãos. And I was asked to do something 2 years ago, E eu me pediram para fazer alguma coisa, algo 2 anos atrás, which 10 years ago would have seemed impossible. que se fosse há 10 anos atrás já seria impossível. I was asked to speak at a church planters conference in London. Eu fui convidado para pregar numa conferência na Inglaterra, né? And this was Mongolian church planters working in London. E eram pessoas da Mongólia que estavam plantando essa igreja lá em Londres para eles. Already Mongolians have planted 2 churches in London and 1 church in Manchester. Eles já plantaram 2 igrejas lá na Mongólia, lá na Inglaterra, desculpa, em Londres, e uma em Manchester, que é outra cidade ali. Mongolia has only had the gospel 24 years. Mas a Mongólia só tem o evangelho há 24 anos. And already it is owning its mission, responsibility and obligation to send the gospel beyond its borders. E já estão cumprindo essa tarefa de serem missionários, de mandar missionários para além da fronteira deles já. The harvest is plentiful, Como eu digo, a colheita é grande, but the workers are few. mas os trabalhadores são poucos. And over the last 100 years, we've seen a dramatic change in where the center of the church is to be found. E nesses últimos 100 anos, nós temos visto uma mudança muito dramática com relação a onde está o centro da igreja. I wonder where you think the church is strongest today in the world. Onde vocês acham que é a parte mais forte da igreja no mundo hoje? Many people think, well, probably North America and Europe.
Alguns pensam, deve ser no norte da América, na América ou na Europa. And 100 years ago, that was true. E há 100 anos atrás, isso era verdade. 100 years ago, vast majority of evangelical Christians were in North America and Europe. Há 100 anos atrás, a maioria dos cristãos estavam nos Estados Unidos, no norte da América e na Europa. That is no longer true. Mas isso não é mais verdade. It's completely the reverse. É completamente o contrário. The largest number of Christian believers today, O maior número de cristãos hoje, where the church is the strongest, onde a igreja é mais forte, is no longer in the northern hemisphere, não está mais no hemisfério norte, it's in the southern hemisphere. mas sim no hemisfério sul. It's in Latin America, É na América Latina, it's in Africa, na África and it's in Asia. e até na Ásia. And now Europe E agora a Europa, is the only continent where church growth is on the decline. a Europa é o único continente onde a igreja está em declínio. The new mission field today is Europe, Hoje, o desafio missionário é a Europa. together with the unreached peoples and the Muslim world. Também, lógico, com os não alcançados do mundo muçulmano do Oriente Médio. You know, next Sunday I'm going to be in a church in England. No próximo domingo estarei numa igreja lá na Inglaterra. I can promise you there won't be this number of people in the church next Sunday. E eu garanto a vocês que não terá esse tanto de gente aqui na igreja domingo que vem, onde eu estarei. You know, here in Brazil, Aqui no Brasil, of every 100 people, de cada 100 pessoas, out of every 100 people, de cada 100 pessoas, 20, at least 20 Pelo are menos 20. evangelical Christians. pelo menos 20 são considerados cristãos evangélicos. In Europe, where I come from, Na Europa, de onde eu vim, out of every 100 people, de 100 pessoas, cada 100 pessoas, less than one person is an evangelical Christian. menos de um é considerado evangélico. The new mission field Ou seja, o novo campo missionário is the very place that 100 years ago sent the missionaries. é o lugar onde, há 100 anos atrás, enviava missionários. You know, Brazil Vocês sabem, o Brasil now has the privilege hoje tem o privilégio and, dare I say, the obligation, e a obrigação, eu digo também, because of the size of your church. por causa do tamanho dessa igreja, I don't just mean here, I mean across Brazil, digo, a igreja no Brasil todo, to send. de enviar. No longer do we look at Latin America and think, oh, we need to pray for evangelists to go there. Ele falou, não, a gente não pode mais olhar a América Latina como, ai, coitado, eles estão precisando de evangelistas, missionários. That's how we used to pray. Porque antes era assim que a gente orava pela Oh América Lord, Latina. this part of the world where they have a conservative Catholicism mixed with a animism and spiritism. Oh Lord, send missionaries. Antes a gente orava, ó Senhor, essa parte do mundo que tem muito católico conservador, que tem muito espírita, por favor, envie missionário para esse lugar. No longer do we pray for missionaries to go to Brazil, we pray for missionaries to come from Brazil. A gente não mais ora, Senhor, envie missionários para o Brasil, mas a gente fala, Senhor, mande missionários do Brasil. Praise the Lord. Amém. Louva o Senhor. I was speaking in Iceland. Eu vou falar agora da Islândia. Now, Iceland is an island, cold island in the north of Europe. A Islândia é um país, né, que chama-se Islândia, que vem do nome da ilha, que fica bem no norte da Europa. And the teaching pastor, of course, was teaching in Icelandic. O pastor lá que estava pregando, ensinando as pessoas, And it was being translated for me into English. ele estava pregando em islândico, né, a língua local lá, e estavam traduzindo para ele em inglês. That's a really great message he was giving. Uma mensagem muito grande, uma mensagem muito importante que ele estava pregando. And I thought at lunchtime I'll sit down with him and hopefully he might speak a few English words with me. E ele falou, ó, depois que acabar o culto que ele acabar de pregar, o missionário estava pregando, eu vou sentar com ele e vou falar algumas coisas em inglês, conversar com ele. I was quite surprised because at lunchtime he spoke very good English. E na hora do almoço a gente conversou em inglês, e ele falava inglês muito bem. So we talked about the church in Iceland, the needs, what God was doing. Falou do trabalho dele, do trabalho lá na Islândia, o que ele estava fazendo, contou tudo para ele. But I could see he wasn't from Iceland. Mas eu percebi que ele fazia o trabalho lá, mas que ele não era de lá. I could also see he wasn't British or American. Também vi que não era nem inglês, nem americano. So I said, well, where do you come from then? De onde você é? Brazil. E ele falou, do Brasil. Next month I shall be in Helsinki.
No próximo, capital of Finland. próximo mês eu estarei na capital da Finlândia. And the churches in Finland, every summer, because it's summer in Europe now, Como agora é época de verão, né? E lá, essa igreja na Finlândia, todo o verão. have a retreat. de- A retreat conference. ok, eles têm uma conferência. And I've been invited to speak at this international church in Helsinki. E eu convidei esse missionário lá da Islândia para pregar nessa conferência. And one of the pastors has invited me. E um dos pastores me convidou. Where's he from? E de onde esse pastor é? Brazil. Do Brasil. Luis Palau said this. Luiz Palau. You heard of Luis Palau? Okay. Great evangelist from Argentina. Ok, Luiz Palau, um grande evangelista argentino, disse isso. Bilingual in Spanish and also in English. He's bilingual in okay. Spanish and also in English. Ele falou, sou bilíngue em espanhol e também em inglês. He's actually preached to large crowds in the United Kingdom. Ele prega para muitas pessoas na Inglaterra nas duas línguas, espanhol e inglês. He's sort of Billy Graham of Latin America. É um Billy Graham da América Latina. Maybe, but he's getting quite old now, so maybe not many people have heard of Luis Palau. Talvez a gente não tenha ouvido falar dele porque ele já está ficando um pouco em idade avançada. He said this. E um dia ele disse isso. Latin America has only had the gospel for maximum 130 years. A América Latina só recebeu o evangelho por mais ou menos que está há 30 anos. But already they've sent over 8,000 missionaries. Mesmo só tendo sido evangelizado mais ou menos por 30 anos, já enviou 8,000? Yeah. Mais de 80 mil missionários. You know, Paul had a vision. A visão de Paulo It was a man from Macedonia. era um homem, né, de Macedônia. He said in that vision, come over and help us. Então ele viu naquela visão, venha nos ajudar. And Paul concluded, it says, that was the call to come and preach the gospel. Então Paulo concluiu que esse era um chamado para ele ir pregar o evangelho. Europe is calling today. E hoje a Europa que chama a gente. Come. Venham. Come and help us. Venham nos ajudar. We need these Latinos with their zeal and their fire. Precisamos os latinos com esse fogo, com esse zelo. To come to cold Europe. Para essa Europa fria. And I don't just mean the coldness of the climate, I mean sometimes the coldness of the characters. E não só o frio que eu digo, não só do tempo mesmo, do clima, mas o frio também dos corações que estão lá. And bring the good news. Vamos, tragam as boas Don't all novas. stay together in your own little groups. Não fiquem aí juntinhos nas suas panelinhas, nos seus grupinhos. Take a step of faith out of your culture into another culture. Dê um passo de fé do seu país para um outro país. And I wonder, as you listen to me this morning, if there's somebody here who already has been thinking about the challenge of Europe. Eu não sei se enquanto vocês estavam ouvindo eu aqui de manhã, ou sabiam que eu ia falar, já imaginavam que eu estava falando do desafio da Europa. And you're listening to me, this isn't the first time you've heard this isn't the first time you've thought about it. E talvez essa não seja a primeira vez que você tenha ouvido falar sobre o desafio na Europa, ou sido desafiado para isso. You know, I haven't spent all my life as a preacher with Operation Mobilization. Eu não tenho... I haven't? No, I haven't. Ele falou, não tenho passado todos os anos da minha vida como missionário da OM. Half of my life I've been a school teacher. Tanto da minha vida, eu fui um professor de escola. In a school in London. Uma escola lá em Londres. 21 years. 21 anos. One school. Uma escola. The school where I used to be a student. A mesma escola que eu fui um aluno, eu trabalhei lá 21 anos. In the road where I lived. Na mesma rua que eu morava. That's me. Can you imagine it? Você consegue imaginar isso? To go to work, Ir trabalhar, I stepped out of my house, eu dava um passo para fora da minha a casa, few steps up the road, mais um pouquinho para frente. into the school. Então eu chegava na escola. Do you know how long it took me to get to work every day? Sabe quanto tempo levava para ir para trabalhar? 34 seconds. 34 segundos. I wonder what your traveling time is to work. Alguns aqui levam horas para chegar ao trabalho. But let me tell you, that for 21 years was the mission field that God had called me to. Mas em 21 anos que eu fiquei ali, foi o campo missionário que Deus me chamou para trabalhar naquele momento. Many times people said to me, when are you going to go into full-time Christian ministry? E as pessoas até perguntavam para mim, quando é que você vai sair para o campo missionário, tempo integral? When? Ele, quando? I'm in full-time Christian Eu já ministry. sou um missionário, tempo integral. I'm the only Christian school teacher in the whole of that school. Eu sou o único professor cristão em toda aquela escola que eu trabalho. In fact, I'm the only Christian in that school. Virtually none of the kids were Christians.
Ou seja, se eu sou o único professor cristão lá, as crianças que estão ali também não são cristãos. God called me for 21 years to stay in one school. Deus me chamou 21 anos para ficar naquela escola. And if God has called you to stay, then he's not called you to go. E se Deus chamou você para ficar num lugar, Ele não está chamando você para ir para outro lugar. If you are called to stay, that is not second best, that is best for you. Ele falou, se você é chamado para ficar no local, isso não quer dizer que é um segundo melhor. Não, aquilo é o melhor para você naquele momento. Mas. But. Mas, If you are not called to stay, no entanto, se você não é chamado para ficar, there's only one other possibility. só tem uma outra possibilidade. You're called to go. Você precisa ir, você é chamado para ir. You know, sometimes after I speak like this, Às vezes, quando eu acabo de falar sobre isso, someone comes to me as pessoas vêm até mim. and says, Gareth, thank you. I enjoyed listening to you. Muito obrigado, Gareth. Eu gostei muito de ouvir isso que você falou. Your stories were wonderful, Suas histórias são lindas, but I don't feel called. mas eu não me sinto chamado. You don't feel called? Você não se sente chamado? I said, you mean God calls some people, but he doesn't call other people? Como assim? Deus chama algumas pessoas e não chama outras pessoas? So we have the called and we have the uncalled, miscalled, non-called. Então a gente tem os chamados e os outros, os restos não chamados. Show me anywhere in the Bible where it says only some people are called. Me mostre na Bíblia algum lugar que fala que só alguns são chamados. All are called who are Christians to serve God. Todos os cristãos, todos são chamados para servir a Deus. Every single one of us, no exceptions. Cada um de nós, sem exceção. There's no question about whether or not we're called. Não, a questão aqui não é se você é ou não chamado. The question is only really a geographical one. A questão é só geográfica. Where are you called? Para onde você é chamado? That's what we need to get right. É isso que a gente tem que entender. We're all called. Todos nós somos chamados. I was called to this school for 21 years. Eu fui chamado para trabalhar nessa escola há 21 anos. You see, then what God did is he began to close the door. Talvez se eu não tivesse ali, essa porta teria sido fechada. I was surprised. E eu fiquei surpreso. I liked the job. Eu gostava desse I trabalho. liked the kids. Gostava das crianças. I liked the traveling time to work every Eu morning. gostava desse tempo de viajar para ir para o trabalho todo dia. And I thought I'd be there till they sent me home with a pension. E eu pensei que ia ficar ali trabalhando até aposentar. But God doesn't just open doors, he also closes doors. Mas Deus também abre as portas, Ele também fecha as portas quando Ele quer. And I think he closes doors more often sometimes than we think or realize. E às vezes Ele fecha as portas mais vezes do que a gente imagina. And if you feel God is closing a door in your life, don't like Jehovah's Witnesses, put your leg in the door, let it close. Se Deus está querendo fechar uma porta na sua vida, não fica querendo impedir, colocando o pezinho ali na porta para não fechar. Let the door close, because if God is closing one door, relax, he's opening another one somewhere else. Ele falou, deixe que Deus feche a porta, porque se Ele está fechando essa porta, é porque Ele está abrindo uma outra para você em outro lugar. The harvest is plentiful. A colheita é grande. God is doing some exceptionally unexpected things. E Deus está fazendo coisas inimaginárias. Now, if you know Africa, Vocês sabem a África? you know the north part of Africa, it's all the Muslim world. A parte norte da África, o norte da África é todo muçulmano. Tunisia, Morocco, Libya, Tunísia, Líbia, Marrocos, and Algeria. Algéria. But friends, have you heard what is happening in Algeria? Mas vocês já ouviram falar do que está acontecendo lá na Algéria? Have you heard? Vocês já ouviram? Yeah, I find most people haven't heard, so today I'm going to tell you something very incredible. Eu imaginei mesmo que talvez vocês não soubessem disso, então hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito incrível. Algeria is a Muslim country. A Algéria é um país muçulmano In the thinking of many Algerians, to be an Algerian is to be a Muslim. e no pensamento das pessoas, dos algerianos, ser algeriano é automaticamente ser muçulmano. And some of the most radical Muslims have actually come from Algeria. E alguns dos mais radicais muçulmanos realmente vêm desse país, da Algéria. Well, do you know how many Christians today in Algeria? Vocês sabem quantos cristãos tem hoje na Algéria? I asked our leader, Eu perguntei para o líder our leader deles, in OM, that is. o líder da OM que trabalha lá. I said, I'm hearing stories about Algeria. Eu tenho ouvido muitas histórias da Algéria. So how many Christians are there today? E aí, quantos cristãos tem aí hoje na He Algéria? said, well, we have at least 100,000. A gente deve ter mais ou menos, no mínimo, uns 100 mil crentes aqui. I said, 100,000 Christians? 100 mil cristãos? He said, yes.
Sim. All first generation Christians, São cristãos de primeira geração, all from Muslim background. todos com um histórico muçulmano. Not nominal Christian background, Não é a gente que tem a família cristã, né, evangélica. not animist background, Não de animistas também. Muslim background. Mas gente com histórico, And família almost muçulmana. all of them have come to Christ as a result of a vision, a dream, or a supernatural healing. E a maioria deles veio até o evangelho por uma visão, por sonhos ou por alguma cura. Now, it's been such a big response to the gospel. Tem sido uma grande resposta ao evangelho. We're talking in the last 30 years, that's Estamos all. falando dos últimos 30 anos. The government in Algeria has done something unique. O governo da Algéria tem feito algo único. They've given the Christian church official recognition and legal status. Eles têm dado para a igreja cristã lá uma oficialização e legalizado essas igrejas. Gloria a Dios. Glória a Deus. I've never heard that before. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. I was in Algeria, Eu estive na Algéria and a pastor came to me. e um pastor veio até mim. He said, "You know, we are a Muslim country." Você sabe, nós somos um país muçulmano. He said, "Well, you need to know, in my village, we have one mosque and 3 churches." Mas você precisa saber, na vila onde eu moro nós temos uma mesquita e 3 igrejas cristãs. One pastor, Um pastor, and by the way, they all have incredible testimonies. eles têm testemunhos incríveis. I could have listened all day to these amazing stories I'm hearing. Eu passava o dia ouvindo essas histórias, testemunhos deles. Let me tell you one man's story. Mas eu vou falar da história de um homem. He was very unhappy in Algeria. Ele era um homem muito infeliz lá na Algéria. He was unemployed, Ele estava desempregado and he was an angry man. e era um homem muito mal-humorado, And he was angry with the government, estava bravo, revoltado com o governo. so he decided he would join Al-Qaeda. E ele resolveu que ele ia se juntar à Al-Qaeda. Whoa, I don't know how you join Al-Qaeda, by the way. I don't know if you can go online, alqaeda.com or something, I don't know. Eu não sei se dá para se juntar online, né, pela Al-Qaeda. Deixa eu entrar lá no site da Al-Qaeda.com. Anyway, he's going to join Al-Qaeda. De qualquer forma, ele queria entrar na Al-Qaeda, But he has a problem. mas ele tinha um problema. He has a big problem with his breathing. He has asthma. Ele tinha asma, problemas respiratórios. Already 3 times he'd been in hospital. Ele já tinha ido para o hospital 3 vezes. He said to me, one day I was going up a hill. Ele estava contando. Um dia eu estava subindo uma montanha, I was on my own, estava sozinho, and suddenly my chest started cramping. e de repente meu peito começou assim a me sufocar. He said, I leant against the wall, E aí eu me apoiei no muro. and I was really struggling to be able to get my breath. Não estava conseguindo pegar o meu fôlego. He said, there was nobody with me, and I thought, I'm in big trouble here. Então não tinha ninguém ali perto dele, estava sozinho e falou: ai meu Deus, eu estou aqui em And he grande said, problema. suddenly, as I was gasping to breathe, E aí eu comecei a engasgar para poder I respirar. found myself crying out, Eu percebi que eu estava chorando. Jesus, heal me. E eu percebi que Jesus tinha me curado. Jesus, heal me. Jesus me curou. Why would a Muslim in Algeria cry out to Jesus to heal him? Por que um algeriano lá na Algéria e de repente pedir ajuda para Jesus numa situação dessa? Actually, it's not a supernatural answer, it's a very logical answer. Não é algo supernatural, é uma coisa lógica. The Quran is the Muslim holy book. O Alcorão, que é o livro muçulmano, In the Quran, it speaks of Jesus Christ. o Alcorão fala de Jesus. In the Quran, it says Jesus created. Fala que Jesus criou. In the Quran, it says Jesus is coming again. Fala que Jesus vai voltar no Alcorão. In the Quran, it says Jesus was sinless. Fala que Jesus também não teve pecado. And in the Quran, it says Jesus healed the sick. E no Alcorão também fala que Jesus curava os doentes. So in the back of his mind, he remembers what he's read in the Quran. Então, na verdade, lá no fundo, na sua mente, ele lembrou do que ele tinha lido no Alcorão sobre Jesus. So there's this man who's in a very serious condition, Então, ali naquela situação muito séria, potentially dying from asthma, provavelmente estava até morrendo da asma, crying out, Jesus, heal me. ele começou a pedir: Jesus, me cure. And instantly, E de repente, healed. curado. From that day to this day. Daquele dia em diante, And where did I meet this man who was going to join Al-Qaeda? e onde encontrei esse homem? I met him in a church Encontrei ele na igreja. with his children, Com os filhos, his parents, com os pais, his family. com toda a sua família. Hallelujah. Aleluia. God is great.
The harvest is plentiful. A colheita é grande. 100,000 Christians. 100.000 cristãos. My friend said actually it's a revival. Na verdade, o meu amigo disse, isso é um reavivamento que está acontecendo. And when the Holy Spirit comes upon you, E quando o Espírito Santo vem até você, you will receive power. você recebe poder. And you will be my witnesses E diz na Bíblia, você será minha testemunha. in Jerusalem, Em in Jerusalém, Judea, na Judéia, in Samaria, na Samaria and to the ends of the e earth. até os confins da terra. So now these Algerian Christians are beginning to pray about moving out to other Arabic nations. E agora esses cristãos algerianos já estão orando, pedindo a Deus que os leve como missionário a outras nações. They know the culture. Eles sabem a They cultura, speak the language. eles sabem falar o árabe, God is on the move. ou seja, Deus que está movendo. The harvest is plentiful. A colheita é grande. But that's not the whole verse, is it? Mas esse não é só o verso todo. The harvest is plentiful, A colheita é grande, but. mas And when you read the word but in the Bible, quando a gente lê a palavra mas na Bíblia, in your mind you're going to be thinking something like, uh-oh. já vem na sua mente uma coisa assim, ai, o que vem agora? Here's coming a big contrasting statement. Lá vem uma frase contraditória. In a sense, the harvest is plentiful is good news. Mas aí, quando ele fala que a seara é grande, a colheita é grande, But there's a qualifying clause here, isn't there? ou seja, mas tem uma frase aqui que muda alguma coisa. But Mas the workers are few. os trabalhadores são poucos. Nothing wrong with the harvest. Não tem nada de errado com a colheita. Nothing wrong with people out there. Não tem nada de errado com as pessoas que estão por aí. Jesus just looked at the crowds and he had one sentence about them. He said, it's harvest. Então Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele só falou uma coisa: a colheita. Look at them out there. It's a plentiful harvest. Olha para eles, falou para os discípulos. Não. Tem muita gente. There's no problem with the harvest. Não tem problema com essa multidão. There's no problem out there. Não tem problema com eles lá. There is a problem, Mas há um problema. but it's not out there. Mas não é com eles. So if the problem is not out there, where is the problem? Mas então, se o problema não é lá com eles, onde está esse problema? How can I put this tactfully? Como que eu posso falar? How can I put it tactfully with tact? Ah, ok. Vamos pensar nisso de uma forma palpável. If the problem isn't out there, where is the problem? Se o problema não está lá, vamos pensar. Onde que está o problema? The problem is we don't have enough workers. O problema está em não ter trabalhadores suficientes. There's no problem out there. It's just harvest time, okay? O problema não está lá. É a hora de colher. Our constant problem for the last 2,000 years ago, since Jesus said these words, is the workers are few. Esse problema, desde aquela época que Jesus falou, é que os trabalhadores eram poucos. We don't have enough workers. A gente não tem trabalhadores suficientes. And everywhere I go, somebody at some stage will ask me this question. E em todo lugar que eu vou, alguém, em algum momento, vai me fazer essa pergunta. Do you know anybody, anywhere, who can help us? Você sabe de alguém, em algum lugar, que pode nos ajudar? I've been asked it in Pakistan Quando eu fui para o Paquistão, eu ouvi essa pergunta. by a pastor who has 30 churches he's looking after. Um pastor que está cuidando lá no Paquistão de 30 igrejas. Amazing. In a Muslim country like that, we don't have enough workers. Ou seja, num país muçulmano como aquele, não tem trabalhadores suficientes. Now, here's the real tragedy. E essa é a tragédia. For every 1 million Muslims, Para cada 1 milhão de muçulmanos, there are 3 Christian workers. existem 3 trabalhadores cristãos. That's 1 Christian worker Um cristão for every 300,000 plus Muslims. para mais de 300 mil muçulmanos. Nothing wrong with the harvest. Não tem nada de errado com eles. We just don't have enough people going out with the message. A gente só não tem pessoas, trabalhadores suficientes que vão levar o evangelho até eles. And today the world is open regarding travel more than it ever has been. E hoje, no momento que nós vivemos, o mundo está aberto como nunca esteve antes para as viagens. You know, I come from London. Eu vim de Londres. The nearest country to me is actually France. O país mais perto de onde eu vivo é a França. There's a train now that goes from London to Paris in about 1.5 hours. Tem, para vocês terem uma ideia, o trem que vai para a França, que gasta 1h30 para chegar em Paris. It goes under the English Channel through a tunnel. Ele vai por baixo do canal inglês, através de um túnel. And in 1.5 hours you're in France, E 1h30 você chega na França, where they speak another language. onde eles falam outra língua, They drive on the wrong side of the onde road. eles dirigem no lado errado da rua.
where they eat different food, onde eles comem comida diferente. and where they don't know about Jesus. E alguns lá não sabem de Jesus. Unbelievable ignorance in France. Não dá para acreditar isso. Pessoas que não conhecem Jesus na França. People have said some incredible things to me in France. As pessoas me disseram umas coisas incríveis I lá na remember talking França. to a lady, Estava conversando com uma an senhora. old lady. She was digging her garden, E uma mulher que estava ali arrumando o jardim. and I was giving out some New Testaments. E aí a gente estava distribuindo alguns testamentos, Novo I Testamento. said, we'd like to give you one of these books. Gostaria de dar um desses livros para a senhora. She said, oh, c'est un livre religieux. It's a religious book. Ela olhou, é um livro religioso. I said, oh, la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. It's the Holy Bible. It's the Word of God. Eu falei para ela, a palavra de Deus. Oh. I said, have you heard of Jesus? Então eu falei, você já ouviu falar de Jesus? Have I heard of Jesus? De Jesus? Well, he doesn't live in that village. He might live in that village. Ó, ele não mora naquela vila aqui não, mas naquela ali pode ser que ele more. No idea. Ela não tinha ideia do que eu estava falando. And it's the same. It's almost as bad now in England. E isso também está acontecendo na Inglaterra. When I was a teacher, Quando eu era professor, on my first day in the classroom, no meu primeiro dia na sala de aula, I said, now, children, I'm your new teacher. agora, crianças, eu sou o novo professor. I'm Mr. Bolton. Eu sou o senhor Bolton. I have a question for you. Tenho uma pergunta para você. Can anybody here tell me anything about Jesus? Alguém aqui sabe falar alguma coisa de Jesus para mim? This is England today, okay? Inglaterra, hein? 30 white English London children. 30 crianças brancas inglesas estavam sentadas ali. Can any of you tell me anything about Jesus? Alguém de vocês pode falar qualquer coisinha para mim sobre Jesus? Silence. E o silêncio. I thought maybe they don't understand me. Eu falei, acho que eles não entenderam o que eu estou perguntando. Hello. Hello. Oi. Can anybody tell me about Jesus? You know, from the Bible, you know, the miracles, Moses, Abraham. Anybody tell me anything? Ele falou, alguém pode me falar alguma coisa de Jesus, aquele Jesus, tem lá na Bíblia, algum milagre, qualquer história, qualquer coisa que vocês lembrem. One girl put up her hand. Aí uma menina levantou I a said, mão. what can you tell me about Jesus? O que você pode me falar sobre She Jesus? said, was he born on Easter Day? Easter Day. Ah, Easter. yes. Ele nasceu por acaso no dia da Páscoa? I said, no. The day we remember his birth is Christmas Day. Não, o dia que a gente lembra o nascimento dele é o Natal. Total ignorance. Ou seja, ignorância total. And God said to me, E Deus me enviou, here's the mission field, foi o meu campo missionário. right on your doorstep. Na frente da minha casa. And I want you to plow it, sow it, and in my grace and time reap it. E eu quero que você prega, porque aqui tem uma colheita para você, And uma that's what seara. happened for 21 years. E foi isso que eu fiz durante 21 anos. Oh, there's a great harvest. Foi essa grande seara, essa grande colheita. Where are we going to find the workers? Mas a cadeia, onde estão os trabalhadores? Where are we going to find the workers? Onde estão esses trabalhadores? Hey, friends, do you know why I've come to Brazil? Vocês sabem por que eu vim para o Brasil? Have I come on holiday to visit Copacabana and Ipanema? Você acha que eu vim aqui de férias para visitar o Pão de Açúcar, Copacabana, Ipanema? No. Não. Have I come to do evangelism? Eu vim para evangelizar? No. Também não. I've got only one agenda, really. Just... I've only got one agenda. Ok, eu só tenho um compromisso. The harvest is plentiful, but the workers are few. Eu vim falar que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. People say, what does it mean by workers? Mas e o que isso quer dizer sobre esses trabalhadores? Doesn't give much information. What's a worker? Não tem muita informação. Que trabalhadores são esses? A worker is anybody who's prepared to do what needs to be done. Ele falou, o trabalhador é apenas a pessoa que está preparada para fazer o que precisa ser feito. A worker is an available person. É uma pessoa que está disponível. I mean, what qualifications do I have for doing what I do? Que qualificações eu tenho para fazer o que eu faço? I'm just a primary school teacher from London. Eu sou simples um professor de escola primária de Londres. I can't speak Portuguese. Não sei falar português. I've never been to Bible school. Nunca fui à escola bíblica. I've never had any real theological training. Não tive nenhum treino teológico antes. But I read this verse. Mas eu li esse versículo. The harvest is plentiful, but the workers are few. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. And then Jesus tells us what we got to do about it. E aí, em seguida, Jesus fala o que a gente tem que fazer. This is how we must respond to that need. Isso é como a gente tem que responder a essa necessidade. We must pray to the Lord of the harvest to send out workers. Pedir ao Senhor dessa seara para enviar os trabalhadores. I want you to notice this is not a suggestion.
Isso aqui não é uma sugestão, It is not an option. não é uma opção, It's not a good idea. não é uma boa ideia. It's a divine imperative. É um imperativo divino. This is a command from the lips of the Lord Jesus Christ. É um imperativo que vem, uma ordem que vem do Senhor Jesus. He said, look, this is how the church has to respond to the need that there is out there. É assim que a igreja tem que responder à necessidade que está aí fora. Notice he didn't say, go. Ele nem falou aqui, vá, That's later. mais tarde. That's Matthew 10 and Matthew Ele 28. falou mais para frente, Mateus, ele fala isso. The first response when God speaks to you must always be to pray. Ele falou, a primeira resposta que você tem que dar a Deus sempre é orar. If you go without praying, you're going to make a big mess. Se você sair sem orar, você vai fazer uma grande bagunça. You'll make a mess of yourself, you'll make a mess of everybody else. Você vai bagunçar tudo, você mesmo, a quem você quiser alcançar. No, if God is speaking to you about a particular need, a particular situation, the first thing and the second thing and the last thing and everything must be pray. Quando Deus fala com você sobre uma coisa particular, uma coisa específica, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. A primeira, a segunda, a terceira e a última. Sempre orar. He's told us what we have to pray. E é isso como ele falou que a gente tem que orar. This is how your prayer should go. Assim que deveria ser a oração. Dear Lord of the harvest, send out workers into the harvest field. Amen. Querido Senhor da seara, mande trabalhadores para essa seara. Amém. It's a command. Essa é a ordem. So do you pray that prayer? Vocês têm orado essa oração? Do you pray that prayer? Vocês oram? Individually, do you pray it? Essa oração individualmente, você e Deus? Corporately, do you pray it? Vocês oram em grupo sobre isso? You know, we pray about all sorts of things A gente ora por tantas coisas. that we were never told to pray about. Coisas que a gente nem foi ensinado a orar. Before we eat our rice and beans, we pray, don't we? A gente vai comer arroz e feijão, a gente ora. Where does it say in the Bible, every time before you eat, you have to pray? Mas aonde está escrito na Bíblia? Toda vez que você vai comer, você tem que orar. Doesn't say it. Não diz nada aqui. Of course, it says in everything give thanks. É claro que diz na Bíblia, em tudo dai graças. And I don't want to stop anybody praying before they eat. Não quero que ninguém pare de orar antes de comer. But I want to start people by obeying the command that we must pray to the Lord to send out workers. Mas eu quero que vocês lembrem da ordem de Jesus, que é para orar, para pedir trabalhadores para a seara. Of course, in a church like this, I realize I'm preaching to the converted. Claro que aqui eu acredito que esteja falando para a maioria convertidos. Because I'm sure many of you already pray this prayer. Talvez já oraram muitas vezes. But if you don't pray that prayer, Mas se vocês não fizeram ainda essa oração, because I never used to pray it. porque eu mesmo não fazia essa oração. Why didn't I pray it? Por que eu não fazia essa Because I oração? didn't realize it was there. Porque eu nem tinha percebido que ela estava ali. I was ignorant. Eu era um ignorante. But now I'm not ignorant. Mas agora eu não sou ignorante. Hey friends. Agora, sorry? Hey friends. Amigo, Neither are you ignorant. nem você é ignorante. Because I've told you. Porque eu estou dizendo para você hoje. So if you don't pray it now, Então, se você não orou até agora, it won't be ignorance, will it? agora, se você não orar daqui para frente, você It vai ser will be, ignorante. how can I say this gently? Disobedience. Ah, tá. Ele falou, se você não orar a partir de agora, que você já sabe, não é mais ignorância, mas é desobediência. Pray, Lord of the harvest, send out workers. Vocês têm que orar. Senhor, mande os trabalhadores para a sua seara. Afghanistan, Iraq, Lord, send out workers. Afeganistão, Europa, mande trabalhadores. Muslim world, Lord, send out workers. Para o mundo muçulmano, mande trabalhadores, Senhor. All these Portuguese-speaking countries, Todos os países de língua portuguesa. Guinea-Bissau, Angola, Mozambique. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Not forgetting Portugal itself. Nem esquecendo Portugal também. Lord, send out workers. Senhor, mande trabalhadores para esses The lugares. vast Spanish-speaking world. Todo o mundo de língua espanhola. The unreached tribes in the Amazon jungle. As tribos não alcançadas no Oh, Amazonas. Lord, send out workers. Senhor, manda trabalhadores. Japan and the other unreached Far East nations. E as outras nações longes, não alcançadas, como o Japão. Lord, send out workers. Senhor, mande trabalhadores para eles. Parts of Russia that still haven't heard the good news of Jesus. Tem lugares na Rússia que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Send out workers. Mande, Senhor, trabalhadores. And the new pagan mission field of Europe. E o grande campo agora da Europa. Lord, send out workers. Senhor, mande trabalhadores para lá também. Do you pray that prayer? Vocês têm orado essa oração? I prayed that prayer. Eu tenho orado essa oração. I prayed that prayer regularly. Eu tenho orado essa oração com I remember when I frequência. first started praying it. Sorry? When I first started praying it, Quando eu comecei a orar essa oração, I said, Lord, give me a face.
Primeira vez eu falei, Senhor, me mostra um rosto. Show me somebody in the church I can send. Me mostra alguém da igreja, revela alguém que eu possa enviar. Bring alongside me some needy person. Traga alguém ao meu lado, alguém que precisa. Lord, I'm waiting. Show me, who is it? Senhor, estou esperando, me mostre, Senhor. Who do I pray for to send out? Para quem eu oro para ser enviado? And I got the answer. E aí eu recebi a resposta. It's you. Deus falou, é você. No, I'm praying for other people. Não, Senhor, estou orando por outras pessoas. I'm praying, Lord, here am I, send the pastor. Aí eu estou falando, Senhor, estou aqui, manda o pastor, Senhor. Here am I, send my sister. Aqui eu estou, mas manda minha irmã, Senhor. Here am I, send the worship band. Manda a banda de louvor. No, what did Isaiah pray? Por que eu fui orar isso? Isaiah prayed, here am I, send me. Então, como Isaías orou, Senhor, eis aqui, envia-me a mim. Friends, what's your response to this message this morning? Qual é a sua resposta para essa mensagem essa manhã? Where are you called to be? Você foi chamado para obedecer? Are you called to stay? Ou você é chamado para ficar? Excellent. Tudo bem, We need excelente. that. We need people here to give money so that we can support all these missionaries. Sim, precisamos de pessoas que fiquem também, para que orem, para que enviem dinheiro para os missionários que We vão. need people here who are going to pray like they prayed just, what was it, last night? Precisamos de pessoas aqui que orem, como fizeram ontem à noite, orando pelos missionários. We need people who can encourage others as they get ready to go. Precisamos de pessoas aqui que vão encorajar os que queiram ir. For everyone on the mission field, we need a whole team back home. Para cada missionário que a gente tem lá no campo, a gente precisa de um time todo aqui, de equipe de apoio. So those who are called to stay have got a magnificently important role. Então, os que são chamados para ficar têm um papel muito magnífico. But as I said before, if you're not called to stay, Mas, como eu falei antes, se você não é chamado para ficar, there's only one other option. só tem uma outra opção. That is you're called to go. Você é chamado para ir. And maybe as I was saying earlier, some of you have been sensing for some time that long term you're not going to be here. E alguns podem falar para você que por um período você não estará aqui. That actually God has put a nation or a people on your heart. Se em algum momento Deus já tem colocado uma nação ou uma pessoa, um povo no seu coração. And once again this morning He's stirring your heart E nessa manhã Deus está ali mexendo no seu coração, regarding the nations. falando sobre as nações. Then maybe today is the day to start moving. E talvez hoje é o dia que você comece a se mover, a ter uma ação. No longer to be a spectator, but a participator. Não mais ser um espectador, mas agora um participador. Sometimes the church is like these big football stadiums that we've been looking at. Às vezes a igreja é um lugar cheio de gente. Just a few people doing all the action and everybody else just standing and cheering. Mas às vezes tem só um pouquinho de gente ali que está fazendo alguma coisa nessa igreja e as outras pessoas And we estão só need sentadas, assistindo. We need people to come down from the grandstand down onto the pitch. Mas às vezes precisamos de pessoas que saiam lá daquele lugar do alto para descer e fazer algum outro trabalho aqui. And join in the action. E fazer uma ação, não ficar só assistindo lá de cima. Let's just stand. Vamos nos colocar em pé. Let's all stand. I want to give you an opportunity to respond this morning. Gostaria nessa manhã de dar a oportunidade para vocês responderem. I'm going to be a very specific appeal. Eu vou fazer um apelo muito específico. And it's to those who know God has been speaking to them about going. E é para aquelas pessoas que sabem que Deus tem falado no seu coração sobre ir. And as I say, I'm not the first person. You've been hearing this before. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem outras vezes. But this morning, God is saying, this is the day for you to come and start that journey. Mas Deus está falando para você nessa manhã, é o dia que você vai começar essa sua jornada de ir. So I'm going to suggest, if you are one of these people whom God is calling not to stay, but actually to go with the message beyond your culture, Então, se você é essa pessoa que Deus tem chamado para ir, não para ficar, a pessoa que Deus está chamando para ir além do seu país, para outra cultura, just to come and stand here in this area in front. queria chamar que você viesse aqui à frente, ficasse aqui nesse pedaço aqui, And then we're going to pray for you. e nós vamos orar por você. So if you know clearly that's you, then you come. Se você sabe bem claramente que é isso que Deus tem para você, então vem aqui à frente. This is not a general appeal. Não é um apelo geral. I'm being very, very specific. Estou sendo bem específico. God has been speaking to you that you are going in some way to be a blessing beyond Brazil. Deus é um chamado específico, que você vai abençoar outras pessoas fora do Brasil. Then you just stand here and then I'm just going to pray. Então, por favor, eu peço que você fique aqui à frente e nós vamos orar.
Not going to be a long appeal, Não vou fazer um apelo longo. because you'll know who you are. You won't have to think, oh, is that me or not? Que eu não quero que você fique pensando, será que sou eu ou não? Se vier, tem que vir já. You'll be quite sure. Vai ser um apelo curto. You may not exactly know where you're going to be going, but you know God is calling you to go beyond here. Mesmo que você não saiba para onde que é, mas você sabe que Deus tem um chamado para você sair daqui. Or you may be sure you might have a country, a people group. Ou às vezes você já até tem um grupo específico, um país específico que você já tem no seu coração. Amen. Amém. Okay, let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for those who've started the journey this morning. Pai Celeste, nós agradecemos essas pessoas que têm começado essa jornada hoje, Senhor. You've been speaking to them O Senhor já tem falado com eles about the aqui, needs of the unreached, sobre as necessidades do não alcançado, about the Senhor. fact that your plan for their life is to take this good news beyond this country. Que, ó Pai, os seus planos para a vida dessas pessoas é levar a sua palavra a outros lugares. Or ó at Pai. least beyond this culture. Ou mesmo além dessa cultura, ó Pai. And I pray, Lord, for these who are standing in front this morning. E eu quero pedir, Senhor, orar por esses que estão aqui à frente hoje, nessa manhã. I pray the devil will not snatch away what you have been saying to them. Peço, ó Pai, que o diabo não venha impedir, ó Pai, de realizar a tarefa que o Senhor tem dado a eles. Lord, we know the reality is they will face difficulties, Com certeza, ó Pai, a realidade é que eles vão encontrar dificuldades, obstructions, obstáculos, maybe even some opposition. e às vezes até oposições. But Lord, I pray that they will fulfill what you have put in their hearts. Mas eu peço, Senhor, que eles completem a obra que o Senhor começou no coração deles. And that they will go from this church as lights from this building to the lost peoples around the world. E que eles saiam dessa igreja, ó Pai, como luzes, ó Pai, como luz para outras nações, para outros povos. And I pray for the rest of the church E peço por toda a igreja, that they will be ready when it comes to supporting these people para que toda essa igreja, ó Pai, esteja pronta quando tiverem que apoiar essas pessoas. through money, Com dinheiro, through prayers, com orações, through just personal encouragement, às vezes só encorajando, just surrounding them with love and support. cercá-los de amor e de apoio, Senhor. Thank you for each precious one, we pray. Obrigado, Pai, por cada um aqui. Hallelujah. Amém. Maybe some of the leaders just like to come and pray with these individuals. Talvez os líderes quiserem orar por eles individualmente, Just lay hands on them and pray for ou them and colocar bless a them, mão e abençoar. just to encourage them. I'll just pray one more time. Father, thank you again so much for Obrigada, Senhor, your Holy Spirit. pelo seu Espírito Santo, Pai. We thank you on this day when we commemorate the coming of the Holy Spirit. Obrigada porque hoje nós comemorando, Pai, o Espírito Santo. That once again we remember your wonderful words. Lembramos, ó Pai, do Pentecoste, You will receive power when the Holy Spirit comes on you. que quando o Senhor falou que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. And you'll be my witnesses in Jerusalem, E nós seríamos testemunhas in Judea, em Jerusalém, na in Judéia, Samaria, na Samaria and to the ends of the earth. e até os confins da terra. Thank you that the whole church can take the whole gospel to the whole world. Obrigada, Senhor, porque toda a igreja pode levar o evangelho todo a todo mundo, Senhor. And what we pray for this church, we pray for many other churches today in Brazil. Pedimos não só por essa igreja, mas por todas as igrejas espalhadas hoje, Senhor. That as they remember the coming of the Holy Spirit, Que eles venham se lembrar, Pai, desse dia que o Espírito Santo desceu sobre eles. they'll remember primarily he came to give power for effective evangelism throughout the world. Que naquele dia do Pentecoste ele veio principalmente para nos dar poder, empregar e levar o evangelho. In Jesus' name we ask it, Em nome de Jesus a gente pede hoje. and for his glory. Pedimos, ó Pai. Amen. Em nome de Jesus, amém. Amen. Você pode aplaudir mais forte o Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para você permanecer em pé, nós vamos encerrar a reunião. À noite, o pastor Garrett vai estar falando novamente. Se você quiser voltar, trazer um amigo, trazer um vizinho seu, volte, será muito bem-vindo. Pessoal que está em cima na técnica, corta a internet para mim, por favor.